E ele faz essa advertência: deixa vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. É o nosso convite sempre aqui no Evangelho no Lar. Chama o seu jovem para que eles se acheguem a Jesus. Chame as suas crianças, porque é desse alicerce de fé que serão erguidos os grandes homens e as grandes mulheres nessa humanidade. Boa noite, pessoal. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. E finalmente chegou o domingo. E hoje é um domingo mais do que especial. Além de termos o nosso encontro com Jesus, através do Evangelho no Lar, hoje temos esse dia 12 de outubro, dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida e o dia dedicado às nossas maravilhosas crianças. Mas antes de tudo, eu peço que vocês curtam, compartilhem com seus amigos e não vão embora. Fica aqui com a gente até o momento final, onde teremos uma oração muito especial. E é bastante importante que nessa sintonia do Evangelho no Lar você vai se integrando a essa força vibracional que a equipe do Evangelho no Lar leva até você. Então, da sua parte, você já deixou tudo pronto, a água, aquela música, suplicando a intercessão dos bons espíritos. Isso faz toda a diferença. E o texto de hoje do Evangelho está em Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17, lembrando que nós estamos nesse grandioso projeto de explicar a origem do Evangelho. Então, vai lá, sua Bíblia, Novo Testamento, não é? Capítulo 18. Vamos lá? Vamos juntos, então. E traziam-lhe também as crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos, vendo isso, o repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Que linda essa passagem. Quando Jesus recebia as crianças, na verdade estava recebendo a todos nós. Mas observem que ele gostaria e insistiu para que as crianças pudessem estar próximos a ele. E ele faz essa advertência: deixa vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. É o nosso convite sempre aqui no Evangelho no Lar. Chama o seu jovem para que eles se acheguem a Jesus. Chame as suas crianças, porque é desse alicerce de fé que serão erguidos os grandes homens e as grandes mulheres nessa humanidade. Foi assim com todos nós, quando recebemos as nossas primeiras orientações acerca do Evangelho. Alguém nos recebeu e alguém falou de Jesus para nós. Isso faz toda a diferença. Ah, mas a criança não entende nada. Quem disse que não entende?
Entende sim, são espíritos velhos. E observem que Jesus diz, deixa elas vir. E ainda faz uma comparação bastante interessante. Aquele que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. O que significa dizer isso? Gênia, eu tenho que voltar a ser criança para eu entender a grandiosidade desse reino de Deus? De forma alguma. Você tem que aceitar, significa essa aceitação de forma simples, com humildade, com dependência de uma fé simples, mas acima de tudo receptiva, ou seja, disposto a aprender e se deixar guiar pelas orientações do Mestre, com o objetivo de evoluirmos. Esse é o grande objetivo da vida. E nesse dia também tão especial, nós nos lembramos da padroeira, né? A Nossa Senhora Aparecida, a mãe do Brasil. E a mãe Aparecida, olha que interessante, intercedeu no Rio Paraíba do Sul, entre quem? Os simples. Os pecadores simples, como intercedeu nas bodas de Caná. Porque Maria estava na festa, aliás, foi a primeiro considerado milagre feito por Jesus. Observe que ela estava entre os empregados, entre os simples. Ela viu a necessidade. E observe que ela foi até o seu filho, olha, a imagem resgatada do rio. Esses homens foram predestinados a isso, com certeza. E observem que na mãe de Jesus, também entre os simples, ela observa que o vinho tinha acabado, ou estava na iminência de acabar. E ela chega para o filho e pede. E observem que Maria fala para aqueles que estavam ao lado dela, façam tudo o que ele pedir. E assim a nossa vida vai seguindo em frente, porque a Maria não está num trono inalcançável. Observe que a história de Nossa Senhora Aparecida, ela apareceu no rio, entre redes, barro e esperança. E depois desse resgate houve uma pesca dita milagrosa, de tão abundante que foi para esses homens. E a Maria é a nossa mãe. E ela sempre vai até nós. E é importante que nesse momento de consagração às crianças, no dia de hoje nós vamos ter oração de 2 crianças que vão pedir a intercessão de Jesus, na língua delas natal, por todas as crianças do Brasil e do mundo. E que esse seja hoje, para todos nós, um grande exemplo de força, de coragem, de não desistir. Não desistir de nós que já fomos crianças e também não desistirmos das nossas crianças, que são a continuação dessa humanidade. E as crianças de hoje são altamente comprometidas com o nosso Mestre Jesus. Obrigada a esse dia e que você pode abençoar as crianças sem lugar a viver e sem paz, e eles podem ganhar um presente e que Jesus pode proteger eles em nome de Jesus Cristo. Amém. Só obrigado por um bom dia e que você pode abençoar a todos os sem casa e sem pais e que cada um pode ter um presente nos dias
das crianças e que todos eles possam estar felizes e que nós todos e que você pode proteger eles e nós todos podemos estar felizes. Cristo, amém. E agradecemos então a Benjamin, ao Samuel, diretamente da cidade de Winter Garden, na Flórida. Esses são os meus netos, que hoje eu tive a grande alegria de presentear vocês e todas as crianças, de uma forma singela sim, mas de uma forma como Jesus nos advertiu, para verdadeiramente alcançarmos o reino de Deus. E vamos nos envolvendo de uma forma muito profunda, muito especial, com Nossa Senhora Aparecida, que também é a nossa mãe, Maria, mãe da nossa terra, e que nesse dia tão especial ela mova o seu olhar compassivo em favor de tantos que sofrem, de tantos desesperados na terra e no céu da terra, que na nossa tela mental, nesse momento, trazemos Maria, esse Espírito iluminado, doce Maria de Nazaré, e pedimos, Mãe, que envolva o nosso Brasil, envolva todas as crianças do Brasil e do mundo, que elas não passem fome, não passem frio, não sejam maltratadas, e que pela sua mão intercessora, Maria, sempre existam em favor delas pessoas bondosas para lhe ensinarem o caminho até o nosso Senhor, o teu Filho Jesus Cristo. E nessa força de amor, Mãe, envolva todos esses que nesse momento oram conosco, do Brasil e do mundo, e que a esperança em seus corações seja no dia de hoje reconfortada, que seja sobre eles pairado o aroma do seu doce Espírito, Maria. Espírito nobre, Espírito de amor, vem, Mãe, toca o coração dos seus filhos, das suas filhas, que nesse momento elevam a Ti pedido de força, de coragem. Abençoa os seus lares, Mãe. Abençoa os seus corações, suas mentes, para que consigam cuidar dos seus lares, das suas crianças, dos seus idosos, mas acima de tudo, Mãe, fortaleça a nossa fé para seguirmos estrada fora, sempre contigo. A tua bênção, Mãe, que essa luz poderosa que vem do céu crie ao nosso redor, em nossos lares, uma egrégora protetora, afastando todo o mal. A tua bênção, Mãe.
e fortalecidos na nossa fé, na nossa alegria de ter as crianças entre nós e todos esses espíritos protetores que cuidam delas, vamos beber a nossa água com muita unção e muita fé. Que coisa maravilhosa. Gratidão a vocês estarem compartilhando esse dia tão especial com a gente, com a grande família Universal Thames. E não esqueçam, compartilhem, curtam, porque tem muita gente precisando de Jesus. Tem muita gente precisando de uma palavra de consolo, precisando da força de uma oração, precisando entender que através da força do Evangelho no lar, no estudo, na perseverança, é possível sim alcançar esse reino de Deus, que na verdade é construído pela nossa perseverança, dia a dia, dentro dos nossos corações. Que vocês tenham uma abençoada semana, fortalecidos, protegidos, e que acima de tudo, nessa noite, paire sobre vocês a esperança, a luz de Nossa Senhora e a alegria e o sorriso das crianças. Que assim seja. Gente, beijo no coração e até o próximo Evangelho no Lar. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.